Olá, muito boa tarde para você. Hoje de casa, estamos chegando aqui em mais um Entre Família na sua TV Novo Tempo, canal da Esperança. Ao meu lado ela, Suzane. Sempre muito bem equilibrada. Tudo bem, vai apresentando aí que nós vamos mostrar para quem está chegando agora que nós estamos aí, ó. O que nós estamos aqui, Suzy? Estamos em obras, é isso mesmo. Para quem está acompanhando a gente sabe que o nosso estúdio está um pouco diferente, né? Com todas essas plaquinhas espalhadas pelo estúdio, vocês vão ver mais um pouco disso, quem não viu ainda, né? Tem aqui até as faixas. E tudo isso para dizer que a gente está em obra, montando um novo estúdio incrível, tecnológico, lindo, revolucionário. Para uma nova versão do Entre Família. Dando uma espiada, tá muito legal, tá eu tenho que ir lá, eu tenho que ir lá ainda para ver. Então, ó, em julho, aguarde Entre Família 2.0. Enquanto isso, enquanto ele não vem, né, temos o canal da Esperança. Hoje nós temos um tema fantástico, que é o seguinte, Suzane. Então, por isso que eu falar... Gente, esse Cris tá muito engraçado. Como é que tá, Suzy? Eu falava assim, né, que eu tava equilibrada, né, que era pra poder fazer uma brincadeira com o tema. Não sei se eu consigo tanto esse equilíbrio seu aí na corda bamba, andando tô assim. Fingindo aqui, porque se fosse na corda bamba, já tá no chão já. Eu acho que eu tô um pouco Eu não tenho essa skill de equilíbrio, sabia? Cada um tem aquele negócio, tem cara que, né, eu não tenho. Eu já falo logo. Eu já falo também. Porque eu sou muito intensa, então tem hora que eu tô numa coisa assim, tá... Aí eu tô focada naquilo, eu tô assim... Não, eu tô falando de equilíbrio repente, literal mesmo. Ah, tá. Literal. Eu falava literal, na vida. Na vida eu busco equilíbrio. Busco, pelo menos, né? Algumas coisas eu tenho encontrado. Mas cada um tem o seu ponto de desequilíbrio. Mas hoje nós vamos falar, em especial, do relacionamento. Não. Pois é, engraçado, pra andar dessas coisas assim, de slackline, eu andava, eu conseguia. Então... Mas na vida não deu muito certo. Não dá pra fazer tudo certo. Mas é o seguinte, hoje o tema do nosso programa é relação sem equilíbrio tem data de validade. E dentro desse aspecto de desequilíbrio, Cris, nós vamos discutir alguns pontos super importantes. Eu meio que já tracei ali com a Eneida. Eu só esqueci de comunicar. Se você quiser me convidar pro programa, pode ser no terceiro bloco. E aí o legal é que a Eneida falava o seguinte, que existem alguns aspectos. A gente vai falar sobre reciprocidade. Sim, senhora. E tem uma coisa que a gente vai falar, que a gente já fez um programa só sobre isso, que é a dependência emocional também. Muito bom, porque esses pontos aí, a gente tem vários pontos para trabalhar nessa questão do desequilíbrio. Mas pelo menos pegar dois pilares especiais, a gente já tem uma direção, a gente fica mais equilibrado no programa para esse contexto. Você de casa pode participar, pode interagir. A gente está respirando fundo aqui porque a Eneida está conosco. Então é aula nessa tarde, é muito gostoso poder falar sobre relacionamento. E outra, a gente tem alguns dados especiais de que às vezes a pessoa já no namoro, né, não consegue lidar com comunicação, alguns pontos, e aí vai enrolando essa bola de neve, e aí fica complicado. Então, olha, você de casa tem algum problema, tá com o neto passando por esse problema, então, ó, ouvidinho colado, tá? Participa com a gente, interage. Inclusive, hoje a gente vai pedir um vídeo seu, você que gosta do programa, vai poder interagir no novo programa. Cris, mas o que é? Você vai aparecer nesse programa novo aí. Então segura o coração, que já vai te mostrar para você. Para você que está acompanhando a semana toda, já sabe. Mas quem está chegando hoje pode participar. Quem ficou de pegar o vídeo e não mandou, hoje vai saber como participar novamente. E hoje, Cris, é dia de TBT. O Lucas Nascimento vai trazer pra gente um TBT, né? Dos melhores momentos aqui do Entre Família. Sério? Então, sério, Eu você não vi acredita? Aqui. Hoje é TBT, lembra? Gente, é verdade, tá aqui. Tem o nosso dia. Assim como nas redes sociais, temos nosso TBT de toda a semana. Que legal, né? Já tô querendo ver. Tá curioso? Tô curioso. Seu aí de casa também tá curioso? Então, olha só, se você tá namorando, se você já tá casado, acabou de casar, casado há muitos anos, esse programa é para todo mundo. A gente vai entender essas fases das relações para entender, então, como manter este equilíbrio, tá bom? Quer saber? Então, continue ligadinho Entre Família, só tá começando? Entre Família está de volta. Que bom ter você aqui juntinho da gente. Esse programa que é precioso demais, né? Tem aqui ao lado esse Cris, que é uma graça em pessoa, né? Uma gracinha. Dormindo é uma maravilha, diz minha mãe, né? Depois que acorda não é fácil, mas existe a misericórdia. Mas olha, é um prazer você deixar a gente chegar na sua casa, um tema tão fantástico sobre relacionamento, sobre casamento, sobre noivado. E hoje a gente vai tentar ajudar você a dar equilíbrio, a dar uma direção. A pergunta, Cris, como você equilibra a sua relação? Eu? Pode ser você. Na verdade, desde o início, a questão que nos fortalece é ter liberdade. Não, Deus é aqui, ó. Mas é ter essa liberdade para falar.
Muito legal. Falar, tipo assim... Tudo que pensa. Isso. Olha, eu tô sentindo isso, tentar não dar voltas para o outro adivinhar, sabe? E direto no ponto. E entender qual a linguagem do outro nos ajudou muito. Isso não quer dizer que a gente não ficou com raiva, não brigou, não teve uma DR. Não. Mas o diálogo, pelo menos assim, não tentar viver dois mundos em uma casa só, sabe? E você aí de casa, como você equilibra a sua relação? Nosso WhatsApp está aberto para você interagir aqui com a gente, DDD 12 983 15 0249. Se liga aqui no Entre Família, que está começando, e a gente vai aqui receber a nossa Você vai por lá também? Você vai passar ali do lado atrás da plaquinha? Olha só que legal. Você vai fazer uma curvinha. Com todo cuidado, tem tinta fresca, né? Aquela coisa Tudo toda. Mais, que bacana. Mas olha, pelo menos a gente está em reforma, mas a gente não perdeu aqui o nosso chazinho, né? Eu até já servi antes aqui, eu fui deselegante, servi só para mim. Não, tava tomando que horror, aqui. É verdade. Nossa, mas estava tomando um chazinho, quero agradecer a Matheus, que faz essa bondade conosco. É uma benção. Mas, Suza, me permite apresentar a nossa Por favor, nossa convidada. Que rufem os tambores. Ela que é uma das preferidas. Não pode falar isso porque causa ciúme para as outras, mas é verdade. A gente gosta muito dela também, tá? Não fica chateada você. Não. Trabalha isso. Você que é terapeuta, psicóloga, se tiver, você tem que trabalhar em terapia também. A Eneida atende, vai dar tudo certinho. Eneida Torres, ela que é doutora em psicologia, palestrante, orientadora profissional e nossa querida, que vem sempre aqui nos atender. Eneida, muito obrigado. Estou causando discórdia com as outras colegas, mas é por amor, vai dar tudo certo. Um prazer estar aqui com vocês. A discórdia vai ser controlada, né? Os relacionamentos precisam ser equilibrados, né? Vamos falar sobre isso, afinal de contas, então vamos manter aqui o equilíbrio. Eneida, vamos começar com uma pergunta que eu fiz aqui para o Cris e para os telespectadores, né? Afinal de contas, o que fazer para equilibrar a relação? Essa pergunta, ela é cara, hein? Porque... Sim, na verdade a gente tem até muitas coisas que envolvem essa pergunta. A maioria das pessoas gosta daquela ideia de uma receitinha pronta. Faz isso, faz aquilo, mas os casais não são iguais. E quando a gente pensa em relações, a gente logo pensa nas relações de romance, casamento, namoro. E para equilibrar isso aí, é uma coisa que a gente precisa rever alguns conceitos próprios. Primeiro, porque a gente pensa que vai estar tudo bem igualzinho ali, né? O sonho, né, Eneida? E para ficar igualzinho é uma soma que não é tradicional. Não é 1 mais 1 igual a 2. É 1 mais 1 igual a 3. Por que 1 mais 1 igual a 3? Porque são dois indivíduos, duas personalidades que juntas dão resultado numa relação. Então, o equilíbrio vem de que maneira? Quando a individualidade existe e é preservada. Quando não há alguém neutralizando o outro, anulando o outro. E aí o que é feito da minha individualidade, da individualidade do outro, vai então chegar agora para o relacionamento. Não é para mim, não é para o outro. Então o equilíbrio, ele envolve a gente pensar na relação. É muito legal. Duas pessoas formam uma persona do relacionamento. Que deve ser mais importante do que isso, eu e o outro. É o que a gente fala, né? Aquele time, né? Hoje a gente tem muita individualidade, o pessoal compete muito entre homem e mulher dentro de casa, tem um filho, né, que está ali numa plateia, né? A gente tem uma grande luta ali, né? Nesse quesito. Agora eu queria perguntar para você, Eneida, porque para a gente poder ter equilíbrio, né? Nós que somos cristãos aqui, a gente tem uma base que é a questão espiritual, né? O próprio Paráclitos, o Espírito Santo é o que vai dar equilíbrio, né? Na vida toda. Agora, tanto a Bíblia quanto um bom relacionamento, e ambas também têm essa conotação, para a gente poder ter esse equilíbrio, a gente já vem de berço essa questão bíblica de ter um parâmetro. Agora, algumas pessoas não têm, e às vezes tem até uma questão bíblica, mas para poder pesar, tem que ter uma balança. O que seria a balança num relacionamento? Por exemplo, né? Para a gente poder medir as coisas. Como que a gente vai saber se algo está pesado para o outro? Né? Eu falei ali sobre conversar, o diálogo. Para mim poder pesar as coisas, eu tenho que trazer para o conhecimento, eu tenho que conhecer o outro. Como é que eu adquiro uma balança para pesar o meu relacionamento? Para chegar nessa balança, ela começa de tudo que você está falando aí, é do autoconhecimento. O que é o autoconhecimento? Sempre, é uma coisa que a gente sempre fala. Então, assim, eu conhecer as minhas emoções, saber o que eu estou sentindo, eu ter noção de quais são os meus pensamentos, o que me afeta,
O que eu estou afetando ao meu redor? Isso é autoconhecimento. Não é algo tão vago como as pessoas pensam. E quando a gente está falando aqui individualidade, a gente não está falando de individualismo no sentido egoísta. A gente está falando da constituição individual, da personalidade, quem eu sou. Então, como é que eu vou ter uma balança? Nesse autoconhecimento, eu tenho características próprias que às vezes eu vejo que são muito difíceis de abrir mão delas. Mas aí, quem não se conhece, se perde. Mas veja bem, como é que eu vou ter uma ideia? Isso para mim é um valor, é um princípio. E num relacionamento, quando eu vou perdendo a medida disso e eu preciso estar o tempo todo abrindo mão, aí eu já vou estar começando a pesar para um lado ou para o outro. As pessoas, elas têm uma tendência também a imaginarem que tudo é mágica e tudo vai ficar bem quando o outro vai mudar. Então a gente volta para o autoconhecimento. Quando eu estou num relacionamento, eu não posso estar ali para que eu tenha que mudar completamente, mas também não é esperando que o outro vai ser transformado. Geralmente, as pessoas, quando elas estão gostando uma da outra, né? E aí elas estão de olho, elas não veem essas coisas, porque elas só querem estar juntas. E aí elas estão juntas, ok, a gente vai casar. E aí a gente pergunta, o que é difícil hoje? Pequenos detalhes do relacionamento. Esses pequenos detalhes, eles são os desequilíbrios. É aquilo que você tem que ficar revendo toda hora, que senão vai causar ali uma irritação, um desgaste, e os dois vão ficar estranhos. Então, a medida ela vai a partir desses seus sentimentos. Por isso que é importante você se conhecer. Porque, às vezes, o que eu estou sentindo pode ser um engano. Pode ser algo meu e não do outro. Por isso que o relacionamento vem ali também. Então, a gente tem que estar ali olhando. Agora, aquilo que me incomoda enquanto namorado, ficante, ele vai piorar. Desculpa, é a realidade. Por que vai piorar? Porque você vai conviver com a pessoa e você vai enxergar. Aí você vai ficar insistindo na ideia, o outro tem que mudar porque eu quero. Não, não é porque eu quero, é pelo bem da relação. Isso vai fazer bem para o relacionamento? Então, a balança, ela é única para cada casal. Mas, professora, mas, professora, é o seguinte, e a Eneida foi professora por anos, né? Descobri esses dias. Tá, vamos lá. Autoconhecimento. Às vezes, na relação, um pode ser mais evoluído nesse sentido, de buscar, né, de fazer terapia, de fazer leitura sobre a respeito. Ok, fez a tarefinha dele de casa, o outro não necessariamente. E os embates talvez continuam ali naquela relação. Como que a gente pode fazer? Porque, às vezes, a gente acaba tendo uma leitura de si, e por ter uma leitura de si, a gente já separou o que é meu e já entendeu o que é do outro. Então, a gente acaba também compreendendo o outro. Ou eu estou errada? Sim, a gente compreende. E é interessante porque você falou uma coisa agora, há algumas semanas atrás, uma pessoa que eu atendo até falou isso em terapia. A próxima pessoa com quem eu me relacionar, eu não vou pedir só um teste de saúde, como se pedia, né, na pandemia. Você tomou ou não tomou a vacina? Ela falou assim, eu quero saber se a pessoa está em processo terapêutico. Porque dá muito trabalho você exercer o autoconhecimento e a outra pessoa não. Você começa a perceber, não é vaidade própria, mas você começa a perceber isso. Peraí, isso aqui é meu, isso é do outro e o outro não enxerga. Isso que eu queria colocar. Eu sei que a gente não pode, mas é uma tendência, eu acho que humana, né? Porque você vê ali, você entendeu alguma coisa e você quer consertar aquilo. Mas eu acho que quem está na relação nunca consegue ensinar para o outro aquela percepção que ele teve, né? É muito difícil. Uma carona na sua pergunta é que como a gente está construindo uma maturidade em relação ao autoconhecimento, a gente leva um susto de algumas coisas. E às vezes a pessoa, pela ansiedade de ter enxergado aquilo que não via há muito tempo, ela leva isso de uma forma, às vezes, não adequada para esse parceiro. Porque, por exemplo, ele não está em processo terapêutico, ele não tem esse conhecimento, para ele o relacionamento está ainda turvo em alguns conceitos. A outra pessoa abriu uma janela e conseguiu entrar à luz e começou a ver. Mas a pessoa também não está ali por maldade, querendo mostrar, olha, agora eu vi o que acontece e tal. Para uma pessoa que está num momento turvo, talvez a chave para ela trazer ela para a realidade, aí eu pergunto,
existe O que a gente faria? algo que esse parceiro que já está conseguindo ter uma maturidade do relacionamento, enxergar as outras questões, uma maneira... Aí a gente vai querer o que ela recém respondeu, né? Que não existe uma balança ou uma receita pronta para dizer, ó, faça e faça aquilo, né? Eu acho que você está falando das conversas assertivas também, né? Isso, ser assertivo no diálogo. Mas aí existe o seguinte, não é uma receita pronta, mas a partir do momento em que a pessoa já se conhece e ela já sabe que aquilo ali vai desandar, vai desequilibrar a relação, ela passa a evitar e não a cobrar. E ela não vai precisar ficar mostrando para o outro, olha o que você fez, olha o que nós temos que fazer. Ela faz. Ela faz. Então tem mais responsabilidade. Exato. Vixe. Claro, porque quanto mais eu conheço, mais responsável eu sou pelo meu conhecimento. Mais eu preciso aprender. Então, ela não vai poder provocar mais desequilíbrios. Aí tem 2 pontos, né? Que, assim, 2 pontos básicos da relação. Que uma é a decisão e a outra é o comprometimento. A decisão é, eu quero continuar amando essa pessoa, e o comprometimento é, se eu quero continuar amando, eu me comprometo a fazer com que esse relacionamento dê certo. Essa é a parte que ninguém quer fazer. A decisão de amar a gente até quer. Agora o comprometimento não. E essa é uma parte talvez dolorosa, porque assim, eu acho que cada um de nós acaba carregando as nossas questões, de como a gente está certo e de que a gente julga que o outro está errado. Então todo mundo tem as suas feridas. E talvez ter que passar por cima das feridas e ainda fazer o papel do bom samaritano, né? Ser realmente essa pessoa que você falou, que talvez tenha mais responsabilidade no relacionamento e por isso tem que talvez andar uma segunda milha, amar um pouco mais. A gente tem que abrir, eu acho que aí entra essa questão da religião e da fé, das coisas que Deus ensina, né? Sobre a gente desfazer de nós mesmos em prol de uma relação maior que é o casamento. Ainda, eu vou dar só mais um ponto, ainda não é totalmente isso, é até um pouquinho antes. O que é um pouquinho antes? O que eu posso fazer por esse relacionamento sem estar me anulando. Eu não preciso me anular. Se eu estiver me anulando... Está errado. Está errado, desequilibrou. É sem a anulação. E o pontinho está onde, então, assim, Eneida? Assim, o equilíbriozinho, né? Tipo, não anular, mas também existe uma parte em que talvez a pessoa, por um tempo, vai ter que fazer... algumas coisas que não estejam ferindo a sua individualidade. Quem você é. Porque um segredo numa relação é preservar. O Cris é casado, ele não pode desejar que a vontade dele seja a vontade da Sílvia. Assim como a Sílvia não pode desejar que a vontade dela seja a vontade dele. Uhum. Então, é nesse ponto, nisso você não está se anulando. Não é a sua vontade que o outro tem que fazer, mas é pela relação. Por isso que eu falei que a chave está no comprometimento. Porque não é pelo outro que eu vou me anular, é pela nossa relação. Eu quero ter um relacionamento. Como é o relacionamento que eu quero? Esse relacionamento que eu quero, qual é o meu papel? Então, eu desempenho o meu papel, que não é me anular. Eu desempenho. O que você imagina numa relação? Eu conversava também em atendimento. É difícil, porque, por exemplo, muitas pessoas não têm uma família estruturada, então elas não têm uma referência de relacionamento. Isso é real. Muito. Como elas não têm uma referência, deu errado, chuta o balde. Uhum. Mas é tão difícil quanto aquelas pessoas que têm referência, porque se eu tenho a referência do meu pai e da minha mãe que tiveram um relacionamento que funcionou, eu também quero a mágica. E aí eu não quero fazer também nada, eu só quero a mágica, eu só quero pronto. Muito boa essa visão. Eu imagino você de casa aí, ó, deve estar pensando, Eneida, você falou comigo o meu coração, mas ainda eu não entendi. Calma, a gente está desenhando um pano de fundo dessa questão do desequilíbrio, achando a balança, referências para esse relacionamento. Mas olha, vai ter 2 dinâmicas fantásticas, tem muita coisa pelo programa pela frente para ajudar você a dar equilíbrio no seu relacionamento. Então faz o seguinte, toma uma água, vá no banheiro, a gente vai para um breve intervalo e volta já já.
Ai, ai, Suzane, estamos de volta, mulher. Estamos de volta para revelar para você, senhoras e senhores, mais um pedacinho do nosso novo cenário. Segura, porque nós já combinamos agora de fazer interação primeiro. É claro, mas é daqui a pouco. Eu não disse que era agora, eu disse que a gente voltou para revelar, mas antes disso... Antes disso, a gente tem essa questão do sensacionalismo. Já já a gente vai revelar mais, quase o desenho está pronto aqui do nosso novo cenário, mas segura aí que vai vir. Então, o primeiro pedido é o seguinte, ó. Para você que acompanha o nosso programa há 4 anos, há 3 anos, 2 anos, chegou mês passado, fala o seguinte, o que te marcou nesse programa? Qual pauta? O que você levou na sua mochila da vida? Que você guardou aí no seu coração? Cris, olha, foi muito especial. Mas também, no nosso coração, Suza, tem um desejo para o próximo cenário, o próximo programa. Então, você pode falar o que te marcou mais, o que mais? O que você espera desse nosso novo Entre Família 2.0? O que você gostaria de ver? Você pode sugerir um quadro, uma série, você pode sugerir temas que você gostaria de ver a gente abordando aqui, de repente temas que a gente já até comentou sobre, mas você gostaria de rever, né? Falar um pouco mais. Afinal de contas, a gente precisa sempre estar repetindo coisas, né, Cris, para poder aprender. Então, conta pra gente, você vai gravar um vídeo selfie. Lembra sempre, vou te passar aqui algumas orientações técnicas. O Cris está fazendo, é o nosso modelo. O celular tem que estar na horizontal, ou seja, de ladinho, deitadinho. Daí você vai procurar uma boa iluminação de frente para o seu rosto. De repente, a luz da janela, da porta, mas não deixa estourar, viu? O sol também. Você pega essa iluminação, aponta para o seu rosto e aí você grava o seu vídeo. Oi, aqui é a Dona Maria, né? Eu gostaria de sugerir isso, aquilo, outro e tal. E eu gostei muito disso, daquilo, outro. Bem rapidinho. No máximo 45 segundos, aí até 1 minuto. É muita coisa. Então, olha, de 30 a 45 vai ficar no tempo certo, tá? Aí você manda para qual telefone? O WhatsApp é o 12 98315 0249, tá? 12 é o DDD, 98315 0249. Lembra de colocar o seu nome e sua cidade, tá? No vídeo. Olha, eu sou aqui o João, estou aqui, olha, de Minas Gerais, tal cidade. O que eu gostei do programa foi isso. Eu gostaria de tal, de Camaquã, Rio Grande do Sul, ou de Goiás, lá da outra cidade. Ah, eu morei em algumas, mas nasci em Bom Jardim de Goiás. Bom Jardim, essa flor do Bom Jardim de Goiás que está aqui conosco. Essa foi a melhor piada que você fez comigo. Já recebeu essa piada já, né? Não? Mas bem raro, viu? Alguém fazer esse negócio. Então foi legal, foi a melhor piada. Uma flor do Bom Jardim de Goiás. Muito obrigado. Oi, gostou. Florzinha do jardim. Então tá, tudo bem, recado manda aí. dado. E agora, Sus, o que nós vamos fazer? Então é o seguinte, nós vamos revelar aqui mais um pedacinho de uma parte só do nosso novo cenário, porque ele é um big cenário, ele é grande mesmo. Cris já foi lá dar uma espiada, eu ainda não fui, já eu vou, estava esperando chegar um pouco mais para frente da reforma para dar uma olhada. Então agora, Cris, a gente vai revelar um pedacinho. Qual é o número que a gente vai revelar nós temos o 25 e o 26 aqui, tá? Se eu não me engano, aqui tem que desvirar alguma coisa, diretora? Esse aqui, diretora, fala pra gente. Tá, o 9 aqui, tá... Esse aqui? Tá, e qual o outro? O 6 já estava... É verdade, já revelou. Alguém deu uma mexidinha aqui, ó, e voltou. Às vezes eu acho que quando alguém chega aqui no nosso estúdio, acha que é para brincar, né? Mas deve brincar. É verdade. Eu quero só fazer um aviso para você que anda passeando aqui, nesse nosso estúdio de gravação de Embromation que a gente está fazendo, não mexe no quadro, que isso aqui tem uma lógica, tá? Obrigado aí. Eu nunca te pedi nada, tá? Vai dar tudo certo. Então vamos lá. 25. Roda, 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 roda. Olha aí, chegando! 04! Virou. Olha, Entre Família já formou. Ai, nossa, que gourmet. Legal. Isso aqui, gente. É só o lado, para quem está vendo de casa, é o lado esquerdo, né? Para nós que estamos apresentando, é só o lado direito do nosso estúdio. E aqui, vamos aqui. Mais a plaquinha 26, atenção de casa. Será que vai sair para o norte e para o sul? Gente, a gente está chegando ao fim. Chegando e a bancada está pronta, revelamos o pão. Olha, gente, é muito legal ver isso aqui, né? Claro que isso aqui é um projeto, como é que fala, Cris? É um projeto 3D, né? Feito aqui pela nossa especialista em design de interiores. Mas é muito legal você estar acompanhando todo esse processo com a gente para depois ver isso na prática, né? A gente que está aqui nos bastidores, já vimos, né? Tivemos a oportunidade de ver todo esse projeto. Tá lindo, tá incrível. E agora a gente está compartilhando ali, com você. Só aqui, ó. Pois é, e você vê que não tem muito mistério agora, viu? Já está meio revelado. De casa você já consegue ver, né? O nosso estúdio criando forma.
praticamente só o restinho aqui mesmo. Vamos ali saber o que a Eneida está achando desse novo estúdio. Eu vou dizer uma coisa. Enquanto você estava microfonando hoje, eu levei ela lá para dar uma espiada. E aí, o que ela achou? achou? Ela achou muito legal. Isso que só estão erguendo as paredes ali e tal. Mas, gente, altão assim, grande, vai ter um sofá, vai ter um telão. É isso aí. Que coisa boa. E é legal sempre a gente dizer, né, Cris, que isso assim, graças ao Anjos da Esperança, né, esse projeto incrível que realmente sustenta toda essa rede de comunicação e a gente está ampliando todo esse cenário para fazer um programa cada vez melhor, né, para os nossos telespectadores. Então, isso é muito, muito legal. Você falou muito bem, vai um agradecimento para você que é Anjo da Esperança. Sempre que a gente apresenta o Anjo, a gente fala do que seria a Novo Tempo sem o Anjo da Esperança. O pastor Toninho tem uma frase que é o seguinte, hein? Quem dita velocidade, né, é Deus e os anjos que vão doando, vão fazendo. Vem pandemia, vai parar, os anjos decidiram que vão doar, Deus tocou os corações. Então, a gente só está nessa velocidade porque você achou, né, que o Entre Família é uma ferramenta de Deus para ajudar famílias e Deus tem abençoado corações, tem mandado pessoas para a gente poder crescer para mais lares, chegar à esperança. E a gente sempre ouve por aí esses comentários, né? Eu lembro que a gente fez aquela semana especial sobre educação de filhos, nossa, o pessoal achou sensacional. Reprisou semana passada, então, agora, estava vendo tão ali bom a gente. Que foi. Até aquele susto que eu te dei, eu estava trabalhando aqui na Novo Tempo, e aí começou o programa, eu olhei, tirei um susto com a mão, assim, rapaz, Sempre, que legal, ficou tão engraçado, ainda bem que eu pensou, fiz. como que eu fiz isso? Como que eu fui capaz? E olha só, voltando aqui à nossa temática, para você que ligou a TV, hoje a gente está falando sobre relação sem equilíbrio, né? E relação sem equilíbrio a gente já está vendo aqui que tem data de validade. E a nossa proposta é, então, trazer as orientações para manter um relacionamento, um casamento equilibrado e aí não ter data de validade, ser infinito, né? Para além, até o céu. E aí, Eneida, a gente falava no bloco anterior sobre se anular. Você já ensinou aqui pra gente que a pessoa se anular para o bem do outro também é um comportamento de desequilíbrio. E a produção colocou uma coisa que eu achei interessante, que é sobre o ceder. A gente fala muito, olha, gente, relação tem que ceder, né? Até as nossas tataravós, eu acho que já falavam isso. Minha filha, tem que ceder, né? Naquela coisa. Então, essa é uma palavra muito usada de geração para geração. Então, eu queria que você me falasse. Anular é uma coisa, ceder é outra, ou a gente está falando das mesmas coisas? Quais são as diferenças? Anular é diferente de ceder. Eu posso ceder sem me anular. Então, eu quero uma coisa e a pessoa quer outra. Não vai me doer. Só dói a vaidade humana, né? As pessoas se doem porque elas se sentem ofendidas e aquilo não vai trazer nenhum prejuízo, não vai prejudicar. Então, aquilo não está me anulando. Então, eu posso concordar. E a partir do momento em que eu estou concordando, eu não estou concordando apenas porque o outro quer. Eu estou concordando porque vai simplificar a nossa vida. Mas aí você acha que tem uma coisa que a gente faz uma matemática assim, hora você cede, hora eu cedo, porque às vezes a tendência é a pessoa achar que sempre ela que cede, aí o outro, não, mas eu que sempre estou cedendo. Então, num relacionamento equilibrado, a gente não está disputando quem cede e quem não cede. Já começa aí. Já começa aí, porque não é uma disputa de quem tem mais ou quem tem menos vezes agora para fazer o gol. Porque a tentativa é estar sempre fazendo para que dê certo. Então, nós decidimos que vamos a algum lugar. Mas eu não estou querendo ir, a outra pessoa quer. Tá, tem problema se eu for? Não, não tem. Então, nós vamos. Ou então, a gente conversava até antes, né, do intervalo, falando sobre a questão de preferências. Você quer comprar uma coisa, a pessoa quer comprar outra. Então, então compra. Comprou e deu errado, viu? Eu falei. Não. Aí que entra essa questão, não é se eu concordei, por que eu vou falar que deu errado? Aí eu também estou embarcando na roubada, porque eu concordei. A outra pessoa não está fazendo por teimosia. Então, quando a gente... Agora, vamos lá, o que é anular? A pessoa insiste que eu vou fazer uma coisa que me faz mal, que eu me sinto adoecida de fazer, num ambiente onde eu não tenho nenhum conforto. Isso. Aí, nesse caso, vem o diálogo. Vem o diálogo para poder avaliar. Precisamos ir os dois? Só você pode ir, mas aí ter o apoio para quem vai, recebe o apoio de quem fica, e quem fica, recebe o apoio de quem foi. Gente, esse é o detalhe do equilíbrio. Então, quando eu falo assim, viu, eu avisei. Mas por que eu avisei? E para você que é nosso telespectador, o Cris, ele adora esse esquema dos combinados. Ele sempre fala aqui, não é, Cris? Sim, não então sai tá caro. aí
Mais um combinadinho para você aprender sobre nunca falar. Tá vendo? Eu te avisei. Não, eu gostei. Eu não tinha parado para pensar do eu te avisei, mas, gente, é tão simples e como melhora, às vezes, a questão pedagógica, porque não é pedagógico, eu te avisei, né? Eu achei muito legal dessa questão. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer mais alguém aqui para a nossa conversa, Quem? Suza? Alguém de casa que está interagindo com a gente. Bora. Então, ó, bora você aqui no Entre Família. Bora lá. A Carla Passos. E aí, Carlinha? Ela fala o seguinte, Eneida. O meu marido é um poço de calma e eu sou agitadíssima. Já traçou aqui o perfil dos dois. Eu sou do tipo sujou, lavou. E ele deixa a louça na pia até de noite, quando é dia de lavar. Aí, Eneida, isso é um exemplo, né? Mas me irrita muito e tem causado discussões sem fim. Não sei o que fazer. Ali falou assim, quando é o dia dele lavar. Sim. Quando é o dia dele lavar, então ele deixa para a última hora. Então, o dia de ele lavar, Então, Mas de quem é o dia? Exatamente, exatamente, Cris, era isso que eu ia falar para Carla, de quem é o dia? Se não é o meu dia, eu não vou me incomodar. Por quê? Ah, mas eu gosto de tudo limpo. Eu gosto, mas não é o meu dia. No meu dia eu vou deixar tudo limpo. Quando a gente vai falar para casais, né? existe uma discussão até na forma de torcer o pano de chão. Porque ele torce desse jeito, é o jeito dele, eu aprendi a torcer assim também. Ah, o pano de prato, desisti. Por que eu vou ficar brigando pela louça? Entende? Por que eu vou dormir zangada? Por que aquilo vai fazer com que a gente se separe e deixe de dar risada juntos? Então, assim, se ela já tem bem claro que ela é agitada, que ela gosta de tudo para agora e já sabe que ele é calmo, você já sabe, essa é a parte mais difícil, é saber como o outro é. Então, se a Carla quer o equilíbrio, ou se outras pessoas em casa vivem a mesma coisa, pensem assim, eu preciso brigar por isso? Isso vai modificar alguma coisa? Ah, mas vai me dar paz, eu só vou sentir paz. Então, é muito pouco que a sua paz esteja limitada a uma pia. Eu sei que a Sheila Procópio ensina a gente a deixar tudo arrumado, eu sei. A Sheila se estremeceu agora. E até perguntar para ele, né, Neida, se é muito difícil ele talvez até limpar num horário mais cedo, alguma coisa. Mesmo sendo o dia dele, dá para entrar em discussão também, né? Ah, não, eu gosto. E ela, gente, mas é o dia dele, tá tudo bem. Mas eu acho que tudo pode, né? Dá uma melhorada. É muito louco a gente falar de louça, porque assim, para quem se incomoda com isso, é muito profundo. A Inês deve receber muita louça no consultório dela. Eu tenho amigas que não tem, elas ficam, o que é o contrário de paz? Em perturbação total, não consegue dormir imaginando a louça na pia. Mas é aí que entra o detalhe, já que a gente está falando de relações equilibradas e desequilibradas. Esse equilíbrio interno é óbvio que vai refletir na relação. Se eu estou desequilibrada por uma louça, se eu estou desequilibrada, eu estou totalmente desestruturada porque manchou o pano de prato de chocolate. Por quê? Aquilo ali é maior do que a relação dos dois. Então, se a pessoa não consegue lavar, mas é o dia dela, mas amanhã é o meu dia e a louça vai estar lá. Então, mas essa louça ficou do seu dia. É um exercício. E esse exercício faz parte do comprometimento, em que os dois não é queda de braço, em que o outro vai entendendo que até aqui a pessoa dá conta. Você acha, Eneida, sinceramente, assim, por experiência, que sempre tem aquela pessoa que é mais, né, o bom samaritano, assim, né? Sempre tem que ter um mais. Que de tanto você talvez exercer esse papel, né, trazer de dentro para fora esse equilíbrio, a outra pessoa uma hora vai entender e meio que vai copiar para não ter essa queda, essa disputa de braço? É que, na verdade, você está tentando falar de reciprocidade. Opa, uma boa palavra para a gente discutir. Porque assim, a pessoa tem que entender que dar amor não é o mesmo que doar-se inteiramente. Quando eu dou amor, não obrigatoriamente eu tenho que receber da minha forma, porque o outro não é igual, eu não estou diante do espelho. E essa ideia, se eu estou num relacionamento já pensando que eu sou a boa samaritana e o outro não é, já vai desandar também. Porque não é um ser melhor do que o outro.
E não é achismo. Eu até explicava aqui também. Existem várias teorias sobre o desenvolvimento da vida e sobre os ciclos da vida. E mesmo uma relação de casamento, ela tem ciclos. Ela passa por transformações porque nós estamos amadurecendo. E um vai amadurecendo no seu próprio ritmo e o outro também. E aí o que acontece? Ah, mas aquela pessoa está sempre cedendo? Existe isso sim. A pessoa que está sempre cedendo e não percebe. Ela não percebe nunca, mas é porque ela já está se anulando. Quando ela tem um equilíbrio interno, ela vai pensar assim, ah, isso aqui está legal, e vai chamar o outro e vai dizer, olha, não estou confortável. Ah, mas você nunca está. Não, é saber como se direcionar para o outro também. Então, essa ideia de que alguém é responsável pelo equilíbrio, não, os dois são responsáveis. Os dois. E olha só, né? Falando sobre equilíbrio, a gente sempre bate nessa questão. Eu vou levantar aqui, com licença, vou aqui para nossa TV. A gente sempre bate nessa questão da saúde emocional, da saúde mental. Afinal de contas, né? Nós também somos feitos de sentimentos. Deus nos fez assim. E muitas das vezes a gente passa por situações desagradáveis, né? Como, por exemplo, de crise em crise, você pode desenvolver uma ansiedade generalizada, às vezes você está passando por um processo de depressão, enfim, a vida, ela é intensa e ela tem os seus descompassos. E muitas vezes a gente realmente precisa ter esse carinho de olhar para a nossa saúde emocional, para a nossa saúde mental. E o que eu acho muito bom, particularmente agora falando, é que esse olhar de respeito, né, de atenção, tem acontecido de forma midiática, né, nas redes sociais. As pessoas estão se expondo mais sobre esse assunto, então a gente está quebrando esse tabu de poder falar sobre a nossa saúde mental. Porque até um tempo atrás parecia coisa de gente fraca, né? Então eu tenho aqui nas minhas mãos uma revista que fala exatamente sobre isso, escrita por uma neurocientista que aborda essa questão dos sentimentos, né? A ciência do existir. Mas esse material que está na minha mão, ele pode ser seu a qualquer momento, assim que você quiser. E olha só, antes de falar para você como que você pode fazer esse pedido dessa revista totalmente de graça para você ir na sua casa, quero falar que aqui dentro desse material, ela também fala, eu já falei de ansiedade, depressão, sobre traumas, mas no final ela aborda sobre o bem-estar e a confiança em Deus, que eu acho que realmente é a cerejinha do bolo para fechar esse assunto, né? Bem-estar, como atingir esse ponto de equilíbrio, esse bem-estar, ainda que considerando esses vai e vens da vida, né? Em alguns momentos a gente vai estar um pouco mais para lá, um pouco mais para cá, mas sempre ter um norte da balança do equilíbrio. Essa revista é maravilhosa, está escrita assim de uma linguagem incrível para você, super acessível. E para nosso telespectador aqui do Entre Família, totalmente de graça, tá? Para você que é telespectador da Rede Novo Tempo como um todo. Basta você entrar em contato nesse telefone que está passando aqui na sua telinha. Você tem duas formas, pode ser pelo telefone ligando mesmo, DDD 12 21 27 31 21, ou se você preferir de forma mais prática, o WhatsApp, DDD é o mesmo, 982444449. Também está passando aqui nessa tarjazinha laranja para você copiar esse telefone e mandar uma mensagem. Você manda uma mensagem falando que quer receber a revista Sentimentos e aí a nossa equipe vai entrar em contato com você. Tem lá o passo a passo, né, de como você colocar seu nome, fazer seu cadastro, colocar seu endereço certinho para a revista chegar na sua casa. Não perde não, eu vou chamar o intervalo para dar tempo de você ou ligar ou mandar essa mensagem para a gente aqui agora, para que você tenha ainda mais paz, equilíbrio, saúde mental no seu lar, tá bom? Seja você a mamãe que está ouvindo aí, ou o papai, até mesmo uma vovó, você pode realmente entrar em contato aqui com a gente, porque eu acho que não importa a idade, você precisa estar sempre aprendendo, né? Então tá aqui a revista Sentimentos. Vou chamar o intervalo, você corre, garante a sua revista e na volta a gente continua esse bate-papo gostoso. Muito bem, estamos de volta aqui no nosso Entre Família, falando sobre equilíbrio no relacionamento. Tá muito bacana, a Eneida está aqui dando um show para você, uma aula. Agora a gente fala o seguinte, hein? Para um pouquinho aqui, a gente já está nesse clima de despedido do nosso cenário e tudo mais. A gente vai para um VT muito especial, porque é dia de TBT, Lucas Nascimento trazendo para a gente um pouquinho, né,
do que foi a história desse cenário. Até o Davizinho falou que ele quer um pedacinho para guardar. Vou ver o amor que o Davi quer. Ele fala, Cris, pai, quando tiver, me dá um pedacinho que eu quero guardar no meu quarto. Ai, que Aí gracinha. hoje a Silvia me lembrou, pai, ainda não destruíram o cenário aqui ainda, mas quando for Levar pegar um uma pedacinho... plaquinha. pegar um pedacinho, né? E cada um tem um pedacinho no seu coração, então juntos a gente vai dar uma mexida nas roupinhas para sentir o perfume do Entre Família agora. Isso Pode aí. rodar. Olá, muito boa tarde para você aqui na TV Novo Tempo. Mais uma tarde, porque não à noite, em outro fuso horário. Seja muito bem-vindo. O Entre Família está abrindo as porteiras e você as porteiras do De seu segunda a sexta, a gente faz questão de fazer companhia pra você e que você faça companhia pra gente. As tardes do Novo Tempo, já até estamos acostumados. É Entre Família. Cada dia um tema diferente, uma nova maneira de olhar e entender um assunto. E sempre, dinamicamente, buscamos tornar aquilo mais vivo, mais claro pra você. E isso aconteceu de muitas maneiras. Além, claro, das nossas conversas com os especialistas, nossa equipe criava dinâmicas para que o assunto do dia ficasse cada vez mais claro. Vamos aqui ao primeiro então, Josué. Bora lá, vou revelar, hein? Tá preparado? Atenção, foco nesse momento. Defina prioridades. Olha, gente, por quê, né? Por que isso é tão difícil entender? Então vamos colocar aqui, ó, Josué. Ó, eu ia aproveitar o seu... Olha, tá aqui essa mulher poderosa, cheia de mil coisas para fazer. Mesmo quem não está num estado de languidez, pode estar... É comum, hoje em dia, a gente está tão distraído que a gente faz quase tudo no modo automático. Você não vê que a hora que você entra no carro, você fala assim, será que eu tranquei o portão? Na hora que você sai do carro, você já está no meio do seu caminho, você volta para olhar o seu carro, se você travou o carro, não é? Isso é super comum. Eu ia te perguntar isso. Parece que as pessoas elas estão tão longe do agora, né? Aqui está sendo Vale um a pena esse aprendizado. filme, viu, gente? Para você Ô, poder. estagiário aí. A gente tem que reter o que é Legal. bom, né? A gente sabe que contexto cinematográfico não tem tudo, né? Eu não sou um bom para quebra-cabeça. Mas, né, a gente tem hoje uma palavra que ela acabou se banalizando, né? Que é essa questão coach. Ela acabou tendo um outro contexto, mas no seu primórdio é o treinador, né? Eu pergunto, pastor, o que é esse cara que ele tem essa questão de ser um olheiro? Pode jogar então a pergunta número 6 aqui na tela. Pode desempatar. Gente, eu vou ter um Pergunta 6. Olha só, fizemos uma semana especial Eu Valorizo em 2021. Qual foi a ordem dos temas? Você Eu apresentou, lembro. você lembra a ordem? Essa pergunta, gente, muito provavelmente vocês vão fazer aquela técnica que os estudantes usam no Enem, chamada chute. É muito difícil O saber que a você resposta acha mais disso aí. importante, Ana, assim? Cônjuge ou bens? Então, eu que estou fazendo as perguntas aqui. O que você acha mais importante? Já sei. Eu gostei muito do que ela falou no final, né? Não existe mãe melhor no mundo do que a mãe que eu sou para os meus filhos, porque ninguém no mundo amaria eles mais do que eu amo e faria. E ela tá... Aí a gente fala da vida, né? Ela tá doando a vida dela em vida para os filhos dela. Então, eu acho que essa é a maior demonstração de que a gente deve se acolher. Ai, gente! Que legal relembrar desses momentos. Teve aquela dinâmica. Eu queria ver aquele resultado da Tiana. icônica. Que a Suzy, naquele Não, mas momento, pra ela quem- falou, não acredito, mas eu ganhei, acabei ganhando. Deixa. Também ganhei, Suzy, mas deu tudo Quem certo. viu. Quem não viu, não mas vê tem que ter mais. aquele momento ali. Eu ainda vou Gente, recortar e que- vou te mandar. Daqui uns Ah, tá, 10 pra anos. mim. Ah, vou mandar pra beleza. você, Suzy, ó, pá. Ah, mas eu achei tão legal, gente. Pelo menos eu me diverti muito naquele foi dia. divertido, Foi muito assim. bom. Eu acho que se desse pra gente, pra mim, né, colocar em duas palavras assim, do Entre Família, conhecimento e diversão. Né? Todos os dias vir trabalhar, conhecer. Eu gosto de aprender coisas, ainda mais sobre a vida. Adoro discutir isso, comportamento. E se divertir. Divertido. E parte das risadas, né, Cris? Dá tem risada, você, tem o pessoal aqui, de como casa diz a mandando Eneida, né? participação. Tem uma relação que construímos aqui. Vamos guardar com muito carinho. Agora, Suzy, vamos fazer o quê agora? Vamos pro intervalo, tomar uma aguinha? Eu acho que agora é o momento da dinâmica. O que você Eu acha? tava tentando fugir aqui, mas não Que- tem, não. Vamos fazer o seguinte,
Você quer saber, Vamos lá. tem um encontro com a balança? Bora não, ver mas se não é para você pesar, sabe. não. Eu também não quero. A Silvia foge da balança de vez em quando. Ela está na farmácia. Não balança quero. para pesar. Porque eu acabei de comer. Eu disse, meu Deus, pesa igual. Para que saber o Não, peso, eu só né? gosto de pesar também quando estou sem roupa. Eu disse, não, mas não tem como pesar sem roupa aqui na balança. Por favor, ela está na E realidade dando em desculpa jejum? para não chegar. Isso. Compra Mas, uma, põe no gente, banheiro. eu passo o dia inteiro, eu estou em jejum. Não, eu quero saber quando eu estou com o peso que eu estou comendo. Mas tudo bem, não vamos entrar em... É outra balança do relacionamento. Agora vamos vou falar chamar de aqui a peso, Eneida, bora lá. Mas eu não tenho problema de fugir da balança. Você tá tal. bem, né, Cris, com seu peso? Isso Não, é eu tenho que dar uma ótimo. melhorada agora. Tô em busca de, né? Mas aí. não tenho medo de saber, eu tenho que saber quanto que eu tô, né, pesando, por favor. Né? E tá, eu tô com uma, digamos assim, não sei se é do teu tempo que está acompanhando a gente, né? Chamada pochete e tal. Né? O meu irmão, inclusive, ele antes de casar, e casou faz pouco tempo, 2 aninhos. Ele tinha 8 gominhos. Eu disse para ele, espera o casamento. Fomos agora visitá-lo, tá com um gominho só. Viu? Eu tive, reduz o gomo. Mas tá aí, vai saúde, vamos buscar lá, vai dar tudo certo, estamos grisalho e feliz. Aqui nós temos, Eneida, uma balança para a gente poder equilibrar e a gente vai colocar alguns conceitos aqui para poder falar, para poder colocar esses 4 pilares na balança dos nossos telespectadores, na balança da minha vida, a Suzane falou, né? São essas bases para manter o relacionamento equilibrado. Vou pegar a primeira base. Mas já vale a gente dizer assim que não tem como zerá-la 100% caso alguém reclame depois, tá? Ah, porque ela já está descompensada aqui, ó. Um pouquinho só. Porque, vou dizer uma coisa, meu querido, uma coisa sincera para você. Só o dedinho de Deus aqui, ó, dá uma olhadinha aqui, vamos pegar a câmera para você ver, ó. O dedinho de Deus que faz aqui, ó, dá uma ajustada e só no céu que a gente vai ter a balança completa. Então, ó, para com esse negócio de perfeccionismo, mas a Bíblia fala de santificação, que é esse amadurecimento, que com outras palavras, para esses pilares que a gente vai ajudar aqui. Atenção, atenção. Eneida, nós temos 2 orelhas, uma boca, e essas questões vão ter que ser usadas. A primeira questão aqui é fale e escute, né? Mas já a gente vai falar sobre compreender o seu valor, porque eu troquei, a diretora falou, mas compreenda o meu valor de ter trocado esse pilar. Tudo bem, fale e escute. Eu preciso falar qual é a minha verdade, qual é a minha necessidade, o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando. E eu preciso falar isso com palavras claras para que a outra pessoa possa entender. Falar o que está acontecendo na relação é muito importante. E aí vem também o outro ponto, escutar. Quando o outro está falando comigo, eu não falo, eu escuto. E esse escutar não é só ficar em silêncio, é analisar se aquilo que ele está falando está atingindo a necessidade da relação. Então, há um momento em que eu falo, que é muito importante. Se eu não estou satisfeita, eu preciso saber falar para a pessoa, aconteceu isso, eu estou me sentindo desta forma e eu preciso que isso seja modificado. As pessoas têm o hábito de entrar em DR, né? Vamos discutir a relação e ficar discutindo. Não deixa ficar acumulando, não. Então, você fala e você também ouve, porque não é uma DR. Em outro momento, é a pessoa que vai ter a necessidade de fazer. Isso é chave, se chama diálogo. Muito bom. Uma das coisas também que para mim foi uma virada de chave no meu relacionamento é isso que você falou. Eu não posso ouvir para responder, né? Exato. Eu tenho que ouvir para analisar. Porque parece que a gente já está só guardando respostinhas para contrariar, porque aí eu não consigo mergulhar na persona do relacionamento. Aí eu crio essa disputa, porque eu estou querendo ganhar de você. Na verdade, eu tenho que ganhar você para a nossa persona. A né? pessoa quer ganhar em ser mais vítima do que a outra, eu estou sofrendo muito mais do que você, ou a pessoa acha que ela tem que ganhar porque ela é muito mais boazinha, e não é isso. Quando eu estou escutando para que isso possa ser aplicado na nossa relação. Gente, fantástico. Esse pilar aqui, olha, não veio por acaso. Mas, Cris, a balança está descompensada aí. O que vem do outro lado? Agora sim, minha diretora me alertou, né? Minha querida diretora, Tati aqui me ajudando como sempre. Aí sim a gente coloca aqui para tentar achar o peso ideal. Karma, Cris, vamos ver, pronto, está chegando. Legal. O que nós temos aqui, Eneida? Compreenda o seu valor. Veja bem, a gente estava comentando, né? Por que muitas relações são desequilibradas?
Porque a pessoa, ela não consegue olhar para ela mesma e saber que ela tem valor suficiente. Eu quero ter um relacionamento, mas se eu não me amo, esse relacionamento vai estar no buraco. Porque eu só posso amar o outro se eu tenho amor por mim. Há um equívoco muito grande em que as pessoas acham, eu tenho que amar o outro, mas eu tenho que amar como eu me amo. Então, significa assim, eu sei me respeitar, eu sei ouvir as minhas necessidades, eu sei dizer que agora é o meu limite porque eu estou cansada, porque aquilo não é tolerável ainda, porque eu não aprendi aquele momento. Então, quando a gente fala sobre se conhecer, a gente está falando assim, eu vou ter alguém legal para apresentar para outra pessoa. A outra pessoa só vai ter orgulho de quem eu sou se eu tenho orgulho também de quem eu sou. E aí a observação que a outra pessoa com quem eu me relaciono faz não vai me doer, porque eu sei quem eu sou. Eu sabendo quem eu sou, aquela observação também é para o meu crescimento. Agora, Eneida, para alguém que está acompanhando a gente aqui de casa e fala assim, Eneida, eu acho que eu já perdi a direção da carroça da vida e eu já perdi o valor, então eu já desenhei essa pessoa que eu sou e ninguém me respeita, eu mesmo não ajudei a construir essa pessoa de valor. Existe esperança para que eu possa recuperar? Porque é o que muita gente fala, não, agora ele já me vê assim, ela já me vê assim, então eu meio que perdi. Existe um momento para puxar um freio de mão e dizer, peraí, vamos mostrar e reconquistar, mostrar realmente o valor que eu tenho para que haja esse equilíbrio? No momento em que você percebe que eu perdi, significa que você já está puxando o freio de mão. Puxa esse freio e recupera para você. A recuperação é para você, não é para outra pessoa. A outra pessoa vai ser muito beneficiada. Mas se você acha que assim, eu não me conheço, eu não me respeito, eu não dou respeito, o outro não me respeita mais, retoma com você. É um presente que você se dá, não pensando exclusivamente que todo mundo vai parar a vida agora, porque não vai dar tempo. Então retoma. O que você gosta de fazer? O que você sente quando alguém fala alguma coisa para você? Vai retomando. Que pensamentos você tem? Esses pensamentos são coerentes? Então você retoma com você mesmo. Sim, sempre é tempo de retomar. Sempre. Tudo bem. Então, para você, há a esperança de você recuperar esse valor, há a esperança de você posicionar. E se você já está tendo essa atitude, a Eneida já te deu esperança que você já está puxando esse freio de mão da ciência de que você precisa reescrever essa história com você, né? Para você, com certeza, tudo vai ser beneficiado, todo mundo, né? Se você tem filhos, os amigos, porque uma pessoa que se ama, ela vai ter uma facilidade de compreender esse amor. Vou colocar mais um pilar aqui. Aí o que acontece? Mas espera aí, para que eu possa apostar nesse relacionamento, Eneida, eu tenho que viver só aqui dentro da minha casa, eu vou ter que só ficar com ele, só ficar com ela, porque eu acho que só dá certo se a gente viver dentro dessa caixinha, até porque o mundo está muito cruel, né? A gente tem razões para justificar nossas emoções mal desenvolvidas. Mas essa vida social agrega no quê, já que a gente tem a família aqui, para que eu preciso incluir outras pessoas? Eu acho muito legal, Cris, e gosto, até quando as poucas vezes que eu consigo assistir no horário de trabalho, quando você fala assim, Dona Maria, vem aqui, chama a vizinha, isso é vida social. Convida a vizinha para assistir o programa, vai com a vizinha fazer um crochê, porque né, a pessoa, para quem não trabalha, só está em casa, já é trabalho demais, a ideia de que quem trabalha está lá fora. Não, então vai se relacionando, convida, faz um bolo e chama a pessoa para comer o bolo, leva o bolo de presente, conversa um pouco. A vida social, na verdade, é onde você vai estar trabalhando com o seu valor. Porque eu vou lá, a outra pessoa está dizendo para mim, puxa, como é legal, você sabe fazer um bolo. Porque às vezes as pessoas de casa estão tão acostumadas com o seu bolo que não falam mais nada. Então é importante, é muito importante. E num casamento, no momento em que ele quer ir jogar futebol, ele precisa jogar futebol, porque ele precisa extravasar lá com os colegas dele. Porque é na relação com outras pessoas que eu também volto para cá valorizando a minha relação em casa. Os filhos saem e se relacionam com outras pessoas na escola. Então, a vida social, ela é muito importante. Porque senão você fica fechado ali e agora? O que eu faço? Aí é aquilo que a gente estava falando, é a perda da individualidade. Quem eu sou? Então, eu sei quem eu sou quando eu exercito isso na minha vida social. Muito legal. Gente, você pegou um beabá aí, essa questão toda é o seguinte, ó.
você começa a se amar. Por amar a sua família, você começa a ter outras atitudes. E aí você compreende os seus papéis. Porque, por exemplo, se fosse uma mulher, você se acha como mãe, como esposa, como um indivíduo ali, ó, como você, filha de Deus, única nesse conceito, como amiga. E esses pilares andando bem, você não vai se perder, por exemplo, quando um filho sai de casa. Você completou um ciclo, mas você é mãe, vai continuar, o ciclo mudou, mas ainda você tem uma vida social, tem outras atividades, você tem um equilíbrio. Então, olha, primeiro, as personas que você vai exercer, né, as suas figuras, vão ter que estar bem estabelecidas para você realmente ter esse equilíbrio. Que legal! Olha, não é fácil, né? Mas as bases são bem simples, a gente que dá uma dificultada, né? Nesse ponto aqui eu lembrei até de uma coisa super legal, assim, grupo de mulheres que se reencontram periodicamente porque elas se conheceram lá no passado. E cada encontro que elas têm, elas se renovam internamente como grupo e isso vai fazer bem para a vida lá dentro de casa também, para o relacionamento. Muito legal. Tá aí, gente, olha, até aquele encontro da faculdade, as professoras, a turma do bairro, as mulheres que fazem o chá, tudo isso aí tem essa questão de viver em sociedade, você voltar para casa, né? Você tem que ter vontade de ir para uma coisa legal, tem que ter vontade de voltar para casa. Quando a gente faz uma coisa boa, tem que ter vontade de voltar para o lar, você vai voltar para poder contar e tal. E outras coisas, colocar na agenda para que a gente possa achar algumas coisas em comum, né? E poder curtir junto, porque eu tenho coisas bem diferentes que a Silvia não gosta, que eu faço sozinho. Tem coisas que a Silvia não gosta de fazer comigo, né? Então ela faz sozinha. Mas nós temos 2 ou 3 coisas que a gente faz junto e tem 2, 3 coisas que a gente faz com o Davi também. Tem coisas que eu faço só eu e a Silvia. Exato. E aí, mas a gente sabe que a gente curte. Por quê? Tá, na hora de chegar naquele dia, porque a gente tem uma coisa que a gente faz toda semana assim, né? Olhar um contexto que a gente gosta de acompanhar, a família se reúne. E aquele momento, pode ter o problema que tiver do dia, mas naquele momento ele parece que a gente só está ali, nós 13. Então, tá mas gostoso. esse momento, nós 3, a família, ou a família de 4, de 5, de 6, ele só é muito gostoso porque há um conjunto do casal. O casal, todo mundo acha que agora assim, não, a gente já é casal, tá tudo bem. Não, o casal precisa ter coisas que são só deles dois. Aquele programa, aquele passeio, aquela coisa, eu vou contar uma coisa que eu nunca conto, né, muito menos assim. Nós temos programas muito antigos, que amigos não entendem, que é a gente sai junto, vamos sair, só sair. Que é um programa nosso, vamos sair, vamos andar, vamos ver qualquer coisa. Por quê? É o estar junto que você vai conversar com a pessoa, você vai ver a pessoa se acalmar das preocupações. Talvez seja o momento que vocês têm até para conversar sobre um tema que vocês não conversariam em casa. Aquele programa, ou de repente é algo que vocês fazem, porque só em casa é gostoso. Mas sair, dar esse gostinho de voltar para casa e dizer, ai, como é bom estar em casa. Verdade. Então, essa saída a 2, ter programa de casal do casal, é o que mantém, reativa os combinados, reativa aquilo que eu falei sobre a decisão de amar essa pessoa e o comprometimento de fazer essa relação acontecer. Gente, legal, você gostou da balança? O Cris também aqui não derrubou nada, um abraço pessoal da Dinâmica, consegui passar por essa. Estou demorando uns 4 anos para aprender a não derrubar nada, mas saiu tudo certinho. Parabéns aqui à nossa equipe que faz tão bem aqui a nossa dinâmica para que pedagogicamente nós aqui, digo você aí de casa, possa compreender. A Eneida continua conosco, a gente vai para um breve intervalo. O Entre Família não acabou ainda, obrigado pela sua audiência. A gente vai... Isso, toma uma aguinha, um chazinho, a gente volta já já. Estamos de volta falando desses relacionamentos, né? E a gente sabe que, às vezes, esse desequilíbrio está tendo uma plateia que são os filhos. Que tipo de homem você está criando, né? Vendo o seu comportamento com a sua esposa? Que tipo de mulher, né? Qual é a visão que você tem de relacionamento? Isso não quer dizer que nós não temos fragilidades, mas que tipo de cenário, né? Que tipo de desenho você está colocando para um lar aí? Eu não quero ajudar você, só estou mostrando que pais preparados. E o que é preparados, né? É trazer esse conhecimento, porque a gente se prepara às vezes, para ter um filho, na verdade, só para engravidar e depois para criar, né? Você não comprou um bonequinho que você tira as pilhas. Então, vou fazer o seguinte, a gente tem uma ferramenta, não só para apontar o dedo para você, é para que ela vá para a sua casa. Está aqui, Pais preparados, filhos de caráter. Por que foi criada
esse guia, né, para as famílias, porque é uma dor. Foi feita até uma pesquisa com os nossos telespectadores sobre qual assunto você gostaria de ter um guia. E a Darleide Alves, que é a nossa apresentadora aqui do consultório, também tem uma vida ligada à psicologia, né? Ela que tem pós nessa área, trabalha com casais, com família, faz um trabalho memorável, olha, muito especial. E ela escreveu vários pilares aqui, olha, como proteger os filhos, não ter superproteção, a ideia também dessa questão da dependência com os filhos. Esse mundo está um caos, o que eu faço para que o meu filho possa ser espiritual, possa ter um caráter? Cris, mas quanto que custa, menina, essa revista? E se eu falar para você que ela sai de graça? Sai de graça, mas ela tem um preço, verdade, para diagramar, para escrever, pelo correio. Já foi pago pelo Anjos da Esperança o nosso projeto. Você tem que ligar agora. 0 Operadora 12 21 27 3121. O WhatsApp está aqui também e o fixo. Esse é o fixo que você liga. 0 Operadora 12 21 27 3121. Está aqui. Cris, fala mais devagar, menino. Calma, vou falar então. 0 Operadora 12 21 27 3121. E fala: oi, tudo bem? Aqui é o João, por exemplo. Ah, seu João, o que você quer? Eu quero aquela revista do Entre Família que é Pais Preparados, Filhos de Caráter. Quanto que está aí, moça? Nada, já foi pago. Ah, é? Seu nome completo, seu endereço com CEP, seu CPF, seus dados a gente guarda certinho com a Lei de Proteção de Dados e vai pelo correio de graça. Tá aí, o correio vou ter que pagar. Não, pagar nada, já foi pago pelo Anjos da Esperança. Olha o cheirinho do Anjos. Você pode pedir pelo WhatsApp também, no 12 98244 4449. O WhatsApp está aqui, tá? Fala assim, ó, quero a revista, quero o guia. E aí você vai receber um link, você mesmo vai fazer o cadastro. Clicou no link no seu WhatsApp, vai para o site. Aí você escolhe ou o WhatsApp ou o telefone fixo, tá bom? Não esquece de falar que você viu na TV Novo Tempo e também no Entre Família. Revista Esperança, Pais Preparados, Filhos de Caráter, de graça para você, usted. Muito bem, vamos fazer o seguinte, vamos voltar lá para a nossa Sala da Verdade? O povo tá de casa, você está participando? Cadê Suzane? Cadê a Eneida? Calma, tá aqui, tá tudo certo, você de casa tá aí. Fez o caminho da grua certinho. Voltando aos velhos tempos aí. Legal, né? Ter uma grua aqui agora no estúdio. Sim, vamos ter agora também. Agora a gente vai ter Será teto. que isso é um prenúncio Será que... do que vem por aí? O que é grua para quem está em casa, Suzane? Olha, gente, grua, eu não sei se dá pra gente mostrar, mas tá vendo esse enquadramento que você tá vendo aí vou mostrar de cima? Então tem uma câmera que ela fica tipo num guindaste e tem um operador, que não por acaso é Josué, está lá. Levanta aí, Ó, Josué, povo de casa. vai. Ó, Vai, Josué. Levanta a câmera aí, Josué. Ó, Josué levantando, pronto. Aí, tá vendo? Olha aí, a gente tá vendo de cima Aí o nosso agora, diretor ó. de imagens, Ó, lá no levantou a switcher, bichinha grande, hein? Olha aí. troca a imagem, tá vendo? Pronto. A gente gosta, né? Porque dá aquela amplitude, aquela dinâmica. E no novo cenário, teremos uma grua, porque o Já cenário pode contar. é bem maior. Eita, tem spoiler atrás de spoiler, hein? És muito grande, hermanito. É que tu já tá chegando perto, né? Tá chegando, vamos contar, poxa. vamos revelar. É, igual eu te falo, né? Tá fazendo bolo, já vou te dizer que é bolo mesmo de banana. Eu contava pelo tudo. cheiro. Adoro contar novidade Eu boa. não saia correndo agora com a câmera aqui no ombro, eu saia pro outro estúdio mostrar. Já desmontados. mostrar? Vamos lá, interação chegando aqui no Entre Família. Stephanie Mello. E aí, Stephanie? Ela diz, estou namorando um rapaz, já tem 5 anos, à distância. Esporadicamente, ele vem aqui em casa ou eu lá na cidade dele. Mas toda vez que cada um volta para sua casa, eu fico muito deprimida, sem vontade de comer, de estudar e nada. Não acho que seja normal. Olha que interessante. E aí, Eneida? Parece que ficou faltando alguma informação ali. Porque, assim, ela pode voltar para casa deprimida porque está ficando distante da pessoa, Eu entendi mas que é de ela saudade. também pode estar voltando para casa porque a relação não completa. Então, dá sentido de duas coisas ali. Talvez o encontro com a pessoa não esteja completando. Então, eu volto muito desanimada. Mas vamos pensar na saudade. Vamos pensar na saudade. Mas também pode falar dos dois, vai que, né? Porque ela pode estar pensando, né? Pode ser a saudade, eu quero estar junto. Quanto mais tempo, melhor, é normal. A gente gostou de estar ali conversando, um relacionamento mesmo à distância, já tem bastante tempo, talvez já se conheçam bem. É normal sentir saudade. Mas, às vezes, saudade demais a ponto de perder a disposição de viver, não, já foge realmente do normal. Ela está certa, ela precisa procurar ajuda. Porque... Isso aí entra na dependência emocional? Então,
o que pode ser a dependência emocional? A dependência emocional pode ser assim: se eu não estiver com aquela pessoa, eu não estou bem. Eu só faço as coisas se aquela pessoa concordar comigo ou não. Eu preciso dela para tudo. E aí, total desequilíbrio da relação. E existem muitos relacionamentos que vão por água abaixo porque há esse desequilíbrio dessa dependência. Eu não consigo tomar uma decisão, eu não consigo viver, eu não consigo fazer nada, seja por saudade ou seja porque a coisa está desandada. Eu fico dependendo de que a outra pessoa me diga o que fazer. Não é normal, porque a gente estava falando ali sobre a questão da individualidade, reconhecer o seu valor. E a pessoa, quando ela percebe que ela está dependente da outra, aquela também não aguenta, né? Alguém ali te suga por inteiro, você não aguenta. Então, aquilo não vai ficar bom. Um indício de que pode ser algo ruim também é o medo, né? Se é uma dependência emocional, geralmente o dependente emocional, ele tem medo de que o outro vá deixá-lo. Ou de que se ele fizer aquilo, vai ser tudo muito ruim. Eu até entendo num ponto assim, quando fala às vezes desanimada, né, de estudar, de fazer as coisas, depois, sei lá, de um fim de semana tão gostoso, dá aquela lentidão. Aí eu penso, mas sem comer, né? Sem comer, aí você já fica... Mas tem pessoas que perdem, porque elas ficam ali tão achando que a vida delas só tem sentido se tiver a outra pessoa, e isso é grave. Por que que isso é grave? Porque eu crio uma expectativa, um sonho, uma fantasia de que aquela pessoa vai me preencher. E eu não posso depender do outro para eu me preencher. E, Eneida, isso é muito forte que você falou, é que estruturalmente a metade da laranja sempre foi errado, né? Então, há uma diferença entre completar e complementar. Porque é desenhado, às vezes, você tem que procurar alguém para ser feliz, você tem que casar para ser feliz, você tem que arranjar outra metade da laranja. Mas, na verdade, você sempre vai ser uma laranja inteira, você não pode ser Você tem que complementar, né, com outra laranja. Mas a construção é feita. Mas, muitas vezes, ela está num lar, né, que é construído esse cenário de dependência e, às vezes, de codependência. E o ciclo funciona. Então, ela tem que criar um outro organismo, que é essa outra microsociedade, onde ela vai formar a família, e ela repete esse ciclo de dependência, ou até achar essa codependência, porque aí parece que está tudo funcionando, né? Você está realmente com um problema, mas o outro também não sente esse peso porque depende da dependência do outro. Né? E essa ideia de que eu preciso do outro para ser feliz já vai colocar o relacionamento a desandar também. Por quê? Porque eu não preciso do outro para ser feliz. Eneida, aproveitando então que não precisa do outro para ser feliz, a gente tem uma outra interação que daí você vai talvez trazer coisas mais práticas para a gente resolver esse assunto. Pode colocar então, Tati? Tati está nos dirigindo hoje brilhantemente. Pam, pam, pam. Sabrina Salles, obrigada pela interação, viu, Sabrina? Quais estratégias eu poderia usar para tentar sair da dependência emocional? Vamos lá, Sabrina Salles. Você precisa retomar tudo que a gente falou aqui. Então, vamos lá. Você precisa fazer atividades que sejam só suas. Você não pode ficar fazendo só junto com aquela pessoa. Esse é o primeiro ponto. Se você acha que você só vai ser feliz fazendo... olha, ele não quer sair hoje, então eu fico aqui também, do lado. Ele está assistindo o jogo, eu estou aqui do lado. Não, vai fazer alguma coisa. Isso sufoca. E isso te anula. E uma pessoa que está se anulando, por quê? O que acontece com a dependência emocional? Eu estou imaginando que o outro é algo que eu quero e ele não é. Então, não fique esperando que a pessoa vai fazer aquilo. Vai você à luta. Ah, mas eu não consigo. Então, busca ajuda profissional. Busca ajuda, porque se você não consegue fazer nada sem a outra pessoa, você está dependente e aquilo ali vai arruinar a relação. Pode ser com uma amiga, nesse caso? De repente a pessoa não gosta de sair sozinha? Sim, saia com uma amiga, vá a algum lugar, vai fazer um curso, precisa. Ai, mas ele não gosta de curso. Não, não é uma questão dele gostar ou não, você precisa. Porque se você não for aprender uma coisa nova, a vida está passando, porque aquela pessoa não está ali, acorrentada. E o que acontece? Se você ficar acorrentada, você não cresce. E uma hora aquilo vai cansar. Então, busca um curso, busca uma amiga para sair, busca uma pessoa para conversar. Hobbies.
Passa tempo, de preferência, vá a uma academia ou vai fazer uma caminhada. Se você não tem condições, eu vou fazer uma academia, vai lá, caminha 20 minutos sozinha com seus pensamentos, porque daí você vai se dar conta de eu posso fazer alguma coisa sem aquela pessoa. E precisa. Então esse é um bom começo, um excelente, né, começo. E se não tem hobby, né, ou alguma coisa que goste, né, descobrir. Coisas novas. E é bom saber, que tem muita gente que não sabia que eu gostava disso, porque a pessoa é tão dependente do outro que não sabe nem dos próprios gostos. E aí você vai descobrir que você tem coisas maravilhosas para poder fazer. E isso não vai, né, combater, não vai estragar o seu relacionamento. Pelo contrário, vai fazer uma pessoa que é uma laranja completa, não é uma meia laranja aí. Se torna melhor. Mas bora lá, você de casa está participando? Tem mais interação aqui na nossa tarde? Marcelo Torrezan, deve ser isso? Marcelão, se eu errei teu sobrenome... Vai lá, grande abraço, viu? Ele fala o seguinte, Eneida, eu gosto mais de sair e minha esposa prefere ficar em casa. Eu acabo saindo e ela fica em casa. Sinto que isso tem esfriado nossa relação. Sim, esfria, é aquilo que a gente estava falando lá da balança. É preciso ter programas entre os dois. E também tem um detalhe, se eu começo a sair sem a pessoa muito mais do que deveria, realmente não vai fazer sentido eu estar com ela. Então, a gente mostrou o outro lado, né? A gente falou de uma pessoa com dependência que quer tudo com a pessoa e a outra que talvez... Que talvez tá assim, tudo bom, sem. já que essa pessoa não precisa de mim, então eu vou criar uma vida onde o meu relacionamento perde a importância. Então, assim, ele precisa sair, ele precisa ter passatempo, mas ela também, ele precisa chegar lá e verificar com ela que tipo de lugares ela também gostaria de ir. Porque se eles não fizerem coisas juntos, o casamento não vai continuar. E pode ser em casa, de repente, também, né? Pode, mas sair também tira desse ambiente de toda hora. Uma saída, talvez ela não goste de estar indo em todos os lugares que ele vai. Então, vamos tentar descobrir algum lugar. Geralmente é porque eles não estão encontrando lugares em comum. Então, talvez ele goste de lugares muito cheios e ela de lugares mais vazios. Então, vamos uma vez nesse lugar e outra vez no outro lugar. É importante esse equilíbrio. Eneida, falta 3 minutinhos para a gente acabar, mas tem uma coisa que eu acho que a gente não pode deixar de falar. E eu vou aproveitar esse gancho, inclusive, dessa interação aqui que você falou sobre esfriar. De repente já está numa relação frágil. Ou que esfriou, ou de muito embate, muito desequilíbrio. Aí a minha pergunta para você é, um relacionamento que já está assim, extremamente frágil, ainda tem solução? Todo relacionamento tem solução. É muito difícil se você observar que a outra pessoa, essa é a chave. Se você observar que as falas da pessoa e as atitudes dela são extremamente incoerentes, você vai ter mais dificuldade, mas não quer dizer que o relacionamento não possa ser recuperado. Sempre pode. O que quer dizer fala incoerente? Isso. Porque a pessoa fala, não, mas eu faço isso, eu faço aquilo, e no dia a dia ela não está fazendo. Então, você precisa verificar a coerência sua também, nas suas falas e nas suas atitudes. E aí você vai pensar, se você decidiu que você vai amar aquela pessoa, e se você tem o comprometimento, os dois podem juntos buscar uma terapia de casal. Funciona. Se o outro não quer de jeito nenhum, talvez realmente não queira o investimento, mas sempre tem a solução. Tem um pensamento de José de Alencar, um escritor brasileiro, né? Eu não sei falar ele integralmente, mas ele fala alguma coisa do tipo assim, o amor, ele não compreende os cálculos e os raciocínios tão humanos, porque ele tem uma partícula divina que pode elevar o homem. Esse desejo de elevar tem que estar na relação. Se há esse desejo, o relacionamento pode ser recuperado. Se não tem mais. Há esperança, existe esperança para você de casa. E esse é o canal da esperança? E eu vou falar ainda mais, né? Olha, aproveitando o gancho aqui da Eneida, né? Que você possa colocar nessa persona do seu relacionamento Deus, né? Porque até parece que Deus, ele inventou o casamento, saiu fora, uma granada, né? O casamento foi instituído, né? Antes do pecado, né? Foi no Éden. É um plano de Deus. Querem realmente, né? Essa narrativa destruir a família. Mas se você colocar Deus, você não vai deixar de ser pecador aqui nessa terra.
Mas um pecador, ele vai se quebrantar e a melhor versão de si mesmo é aquela que morre, né? E no nascimento, esse nascimento para ficar junto uma só carne, só Deus para dar uma grudadinha, né? Não falando de marca, Deus é esse super bonder que vai ajudando a gente a colar, pegando os fragmentos, se reinventar e que Deus abençoe tua vida e o teu casamento. Muito bem colocado, Cris. Muito obrigada pela sua participação, pela sua interação aqui com a gente, pela sua audiência. E muito, muito obrigada à dona Eneida Torres, que mais uma vez esteve aqui nos trazendo luz, né, sobre esse assunto tão importante, sobre o equilíbrio no casamento. Obrigada. Sucesso a todos. E com isso a gente finaliza o nosso programa de hoje. Lembrando que amanhã estaremos aqui às 2h30 da tarde, esperando por você. Ainda em reforma, mas já quase no fim de fazer essa transição, de estrearmos o novo cenário. Olá, Suzana. Né? Então, Dona muito Maria, obrigada. roendo as unhas. Vê se pode, com curiosidade, para ver o cenário. Calma. Eu te entendo, porque eu toda hora estou espiando. Vem um convidado, eu levo lá. Eu sei, se eu pudesse. Mas a gente vai ter alguns links aí para você poder dar uma espiadinha antes de estrear, né, e tal. O povo de casa poder dar uma espiadinha. Vai poder. Eu tava sabendo. Faz de tudo, o povo vai poder dar uma visitada, a Mauri vai dar tudo certo, tá? Então, nosso desejo é que você fique em oração para que o conteúdo desse programa, além do cenário, possa ser especial. E terminando o programa aqui, não acaba a programação da Não TV Novo acaba. Tempo. Vem aí Vida e Saúde para você ainda trazer mais equilíbrio à sua vida num todo, né? Hoje a gente falou sobre esse assunto dentro do casamento. Vida e Saúde vem trazendo várias outras informações e dicas especiais para você aderir à sua alimentação, né? À sua atividade física. Então, continue ligadinho aqui na Rede Novo Tempo de Comunicação. Um beijo. Obrigado pela sua audiência. Tchau. Tchau, tchau. Fica com Deus, tá? Tudo certo.